Sentados aí, cada um nos seus lugares, em silêncio, braço pra frente, presta atenção. Pronto? Frente. Senta aí. Pronto, chega, vira pra frente. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre trabalho. O que é trabalho? Trabalhar. O que é trabalhar? Trabalhar é fazer um serviço para uma pessoa. A palavra trabalho vem da palavra latina tripalium. Tripalium era um objeto usado para torturar escravos no mundo antigo. Significa 3 paus. E eram utilizados para poder castigar os escravos da antiguidade no Império Romano. Então, na própria origem etimológica do termo, trabalho é um castigo. Se formos para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, Eva e Adão comem o fruto proibido, o que acontece? Qual que é o castigo que eles recebem? São expulsos do paraíso do Éden, do jardim do Éden. O homem é condenado a trabalhar, a ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho. Enquanto a mulher, como castigo, ela recebe as dores do parto. O trabalho é castigo na Bíblia, é castigo etimologicamente, é algo doloroso. Mas o protestantismo, a partir da modernidade, depois da reforma protestante, vai ter uma visão positiva do trabalho e vão condenar o ócio. O ócio que era o tempo livre para a contemplação que era muito valorizada pelos católicos. Agora os protestantes evangélicos vão valorizar não o ócio, o tempo livre e a contemplação, mas o negócio, a negação do ócio, ou seja, o trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho nos salva, o trabalho nos enriquece. E a riqueza é sinal da eleição divina, ou seja, de que Deus te escolheu para você ser salvo. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Ele sabe o que a gente vai fazer antes da gente fazer, antes da gente nascer, Ele já sabe se a gente vai para o céu ou se vai para o inferno. Então não existe livre-arbítrio. Na perspectiva do cristianismo reformado de João Calvino, do calvinismo. Só existe no Éden, né? E aí o sinal da eleição, da escolha de Deus, de que você será salvo, é se você prosperar economicamente. Como é que você prospera? Através do trabalho árduo. Um trabalho austero, sem gastar com coisas supérfluas, sem ter vícios. E todo o dinheiro e todo o rendimento que você conquistar com o seu trabalho, você poupa e investe, reinveste, para que assim o dinheiro possa gerar mais dinheiro, você possa enriquecer cada vez mais. Essa é a ética protestante, guarde-se agora, que influenciou o espírito e desenvolvimento do sistema capitalista, segundo Max Weber, filósofo e sociólogo alemão, que viveu ali na transição do século XIX para o século XX. Esse sistema capitalista que prega o consumismo, gastar o que você não tem para comprar o que você não precisa, para aparecer para quem você nem gosta ou você não conhece. É isso que incentiva o capitalismo. Mas o protestante não se deixa render pelo consumismo, pelo contrário. Em vez dele gastar, ele poupa. Poupando, ele usa aquilo que ele poupou para investir e reinvestir, fazendo com que assim o dinheiro trabalhe para ele fique cada vez mais rico, atinja a prosperidade. Essa é a teologia da prosperidade presente em muitas igrejas hoje, chamadas principalmente as pentecostais. Pregam um Deus que vai te abençoar financeiramente, desde que você trabalhe muito para isso. Então esse é o chamado protestante, essa é a vocação protestante da reforma, que vai influenciar de forma significativa o desenvolvimento do capitalismo. Enquanto o catolicismo condenava o luxo, dizia que a verdadeira religiosidade é a religiosidade da contemplação. Você pode até orar e trabalhar, mas isso é o nome do mosteiro. O nome da vida retirada, aquela vida dedicada a Deus. O trabalho é só para o seu próprio sustento, não é para ostentar nem para enriquecer.
Uma virtude para o catolicismo é a pobreza, porque Jesus foi pobre, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos foram pobres, os apóstolos não tinham nem moradia. Eles chegavam e se hospedavam onde dava, onde os acolhiam. Não tinham morada, não tinham casa, não tinham posses, não tinham propriedades. Já o protestante vai ser um cultivador da propriedade privada, o acúmulo de propriedade. E, por contraditório que seja, essa ética protestante, que é uma ética religiosa, promoveu a secularização. Por quê? Ao tirar do indivíduo o domínio e a submissão à igreja, à religião, agora o indivíduo se relaciona com Deus sozinho. Não é preciso mais intermediário, não é preciso mais do sacerdote ou a igreja. Cada um, por meio de Jesus Cristo, pode chegar a Deus. Essa racionalização do trabalho, promovida pelos protestantes, vai se disseminar por todos os aspectos. E aí nós teremos um desencantamento do mundo. O mundo perderá o encanto. E aí a burocracia vai se desenvolver, porque a burocracia é a racionalização, é uma tentativa, é o governo, o poder do controle, de tentar controlar as coisas, primeiro a natureza, depois os seres humanos. É a burocracia. Essa burocracia moderna, protestante, vai levar o holocausto, segundo Zygmunt Bauman. Porque o holocausto é a expressão máxima da racionalidade. É você transformar a razão e a ciência num objeto de domínio. Domínio sobre aqueles que você considera inferior, no caso os judeus, ciganos, negros, homossexuais. Todos esses eram considerados inferiores, deveriam ser eliminados. E a ciência exterminava esses indivíduos nas câmaras de gás, os campos de concentração. Ali estava a expressão máxima da burocracia, do controle do domínio e do extermínio daquilo que era considerado inferior. Então, essa ética protestante, segundo Bauman, trouxe a modernidade e nos levou ao holocausto, às duas guerras mundiais, porque elas são a expressão dessa racionalização, desse triunfo da ciência, desse triunfo do domínio do ser humano sobre a natureza. As armas, transformando a natureza em armas de guerra, para poder dominar, controlar e subjugar o outro, os inimigos. A estética da igreja calvinista enfatiza a simplicidade. Os protestantes procuram sempre a simplicidade, diferentemente da ostentação dos católicos, a ostentação das igrejas, da religião católica, né? O protestantismo focava na austeridade, uma vida austera, sem vícios, sem gastar com coisas supérfluas, de parcimônia, de controle, de domínio, de prudência, em contraste com a grandiosidade, a suntuosidade e a ostentação com frequência associadas ao catolicismo. As igrejas católicas são cheias de ouro, cheias de pedras preciosas, cheias de ostentação, enquanto as igrejas evangélicas, antigamente, né? Apesar de que as novas, essas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, também são igrejas de muita ostentação. Inclusive, é uma tentativa de imitar o catolicismo. A Igreja Universal do Reino de Deus é o mesmo que a Igreja Católica. Católica vem do latim, católicos, que significa universal. Então, a Igreja Universal é uma cópia da Igreja Católica. Usa até toda a simbologia, né? Vende ali, tem a simonia, objetos sagrados na Igreja Universal do Reino de Deus. Você compra uma coisinha lá, com óleo santo, né? Você manda o seu bilhete para o dinheiro lá para poder pagar, seu bilhete, o seu pedido ser queimado na fogueira santa de Israel, lá no Monte Horebe, no Monte onde Moisés recebeu os mandamentos, né? Então, uma perspectiva aí que busca sempre a utilidade social. O trabalho busca ser útil, principalmente para o indivíduo, muito mais para o indivíduo que para a sociedade, né? Tudo isso promove uma secularização, um afastamento da religião, por mais que seja um movimento de origem religiosa, segundo o Weber. Então a visão de mundo protestante foi moldada pelo conceito de que as tarefas seculares, ou seja, as tarefas fora do âmbito sagrado, as tarefas do cotidiano, né, elas mostram reverência a Deus. Então nosso trabalho cotidiano dá para você adorar a Deus em qualquer coisa, trabalhando, estudando, em qualquer momento, é o momento de servir a Deus, né? E promove a sua glória. O sucesso material é interpretado aí como aprovação, ou seja, você ficar rico é porque Deus te escolheu, Deus te elegeu, você foi abençoado por Deus. Uma recompensa pelo seu esforço, pela sua parcimônia, pela sua sobriedade, por outras formas corretas de viver.
Então, quais são as obrigações seculares do crente, do protestante, do evangélico? O esforço do trabalho, trabalhar para enriquecer. Autocontrole, ou seja, controlar o seu dinheiro, os seus postos, os seus ganhos, não gastar com coisas supérfluas, não se deixar vencer por vícios, e a disciplina. E aí honre o seu chamado, a sua vocação, que você será recompensado. Deus vai abençoar a sua vida, você vai enriquecer. Então, o cumprimento das tarefas seculares é a única maneira de viver aceitável para Deus, para os protestantes. Então, essa é a ética protestante, o espírito do capitalismo, segundo Max Weber, beleza? Tranquilo? Corado? Por hoje é isso aí.